Na mente divina há apenas completude. Portanto, minha manifestação está completa. Meu trabalho perfeito, minha casa perfeita, minha saúde perfeita. Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves e hoje eu estou aqui lendo um trechinho do livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, de Florence Scovel Shinn. Um pouco difícil de falar esse nome. E hoje eu queria falar sobre persistência no seu desejo, no seu sonho, na sua manifestação. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like se você gosta desse tipo de assunto e também se inscrever no canal se você não for inscrito. Hoje eu vim falar sobre a persistência na manifestação. Muitas vezes a gente está sempre olhando para o externo. Você faz as coisas e já pensa, nossa, eu sei que eu tô fazendo isso e tal coisa vai acontecer. Você tem um planejamento mais ou menos de quanto tempo aquilo vai se manifestar no mundo físico. Mas o que acontece? Às vezes, essa manifestação, ela está demorando. Aí você começa a pular de galho em galho, trocando, às vezes, o seu desejo, trocando técnicas. E aí você vai tentando fazer de tudo quanto é forma para manifestar aquele desejo, aquele sonho. E aqui eu trouxe essa afirmação porque muitas das vezes a gente precisa persistir na vibração correta, persistir assumindo, inclusive, aquilo, porque você se torna um novo personagem, você se torna uma nova pessoa. O Neville Goddard fala muito do velho eu, né? Ele nem fala sobre manifestação, ele fala que você é a causa, você é a causa da sua realidade e que a realidade externa é só um borrão, é só uma ilusão. Inclusive, nesse livro ele fala mesmo sobre o mundo da ilusão, porque na verdade, quando você assume quem você é, a manifestação ela vem. Não importa o que aconteça, quando você assume um novo eu, você é o mundo externo, o mundo de Maia, ele é obrigado a trazer isso para você. Só que se você toma como referência somente o mundo externo para saber se a sua manifestação está vindo ou não, e essa evidência não vem logo, você faz o quê? Não tá dando certo. Aí você muda a vibração. Aí você volta pro personagem antigo, volta pro velho eu e não consegue sustentar. Tem muitos casos aí na internet, muitos casos na vida, né, na verdade, não só na internet, em que muitas pessoas recebem um prêmio milionário e em poucos anos eles voltam a estaca zero ou ficam até pior. Por quê? Que acontece? Às vezes, quando não tô falando que você não possa ganhar um prêmio e conservá-lo, obviamente. Só que o que acontece que essas pessoas perdem? Elas ganham uma coisa, só que a mentalidade, o velho, permanece. Então, elas muitas vezes não sabem lidar com o dinheiro delas, não sabem investir, não sabem poupar, não sabem... Enfim, aquelas leis, né, do dinheiro que muita gente fala por aí. Então, elas não conseguem manter, porque elas não têm esse hábito de lidar, de administrar o dinheiro bem. Então, muitas vezes elas vão fazer o quê? Voltar pro velho eu. É a mesma coisa que tem uma pessoa quando vou emagrecer durante um tempo, faz uma dieta, faz exercício físico, e depois quando chega naquela manifestação do corpo que ela quer, o que acontece? Ela vai lá e retorna com o corpo antigo, porque ela ainda tem a mentalidade antiga. Ela não mudou a identidade dela. E quando a gente fala de identidade, inclusive eu vou deixar indicado aqui o livro Hábitos Atômicos, porque ele fala sobre hábitos de identidade. O que são esses hábitos de identidade? São hábitos que você vai ter independente do que aconteça. Você pode muito bem ter uma fase em que você não faz esses hábitos ou faz algumas outras coisas,
porque a vida acontece e às vezes você precisa ajustar, mas você sempre volta para esses hábitos de identidade. Por mais que você passe um tempo sem fazer, você vai voltar. Por exemplo, eu tenho um hábito da leitura. Já teve mês de eu não conseguir, por exemplo, ler o livro que eu tava lendo, não consegui ler, passei semana sem ler. Só que eu sempre volto pro hábito da leitura. Inclusive, acabei de ler um trecho de um livro. Então, é um hábito de identidade. Quando você realmente muda a identidade, muda quem, esse personagem que você está interpretando, naturalmente vai ter alguns hábitos que, se você parar por um tempo ou fizer outras coisas por um tempo, esses hábitos eles vão retornar. Então, quando o Neville Goddard fala assuma que você já tem, que você já é, na verdade você assume não que você já tem, mas você assume que você já é. Então, se você é uma pessoa que está mudando a identidade para ter mais prosperidade na vida ou mudar o seu estilo de vida para uma coisa mais saudável, você vai pensar que naturalmente você vai levantar e já pensar que você tem um horário reservado para você fazer um exercício físico, que você tem um dia na sua agenda que você vai verificar suas finanças, que você vai ter uma rotina que trabalha os seus relacionamentos. Então, talvez essa semana você vai ter que ligar para alguém porque você quer manter um relacionamento saudável com aquela pessoa. Ou até no seu casamento, você vai ter hábitos que vão cultivar para deixar cada vez melhor o seu casamento. É nisso que você deve focar, no ser. Porque quando você começa a entender que o mundo só reflete aquilo que tem dentro de você, que diz até a lei da correspondência, o que está dentro é o que está fora, então você vai começar a entender que você deve mudar a visão de dentro, a identidade de dentro, cultivar o seu novo eu. Então, a pergunta que você deve sempre se fazer quando você começa a olhar para fora e falar, ai, minha manifestação não tá vindo, nossa, tá demorando, na verdade, não é olhar para fora e falar assim, nossa, não tá vindo, é culpa de não sei de quem, aquela técnica não deu certo, que não sei o quê. Você vai olhar e vai falar assim, quem eu preciso ser para que isso se torne natural? Quais são os hábitos que eu preciso ter para que isso se torne natural? Para que isso venha? Porque uma pessoa que é saudável, ela sempre vai estar saudável. Porque ela assume que ela é saudável. Ela admite, fala, não, eu sou saudável. E mesmo que no final de semana eu comi demais, ou eu comi o que não devia, ele vai retornar e vai pensar, não, foi só um final de semana, eu sou saudável, então segunda-feira, terça-feira, quarta-feira ou até quinta-feira, ou até dentro do final de semana, eu sou uma pessoa que pode sair um pouco daquilo que eu estou acostumada, mas eu sei que eu vou voltar. Então, quando você começa a questionar por que não tá vindo, não é porque não tá vindo, é quem eu estou assumindo que não está trazendo, vou colocar bem entre aspas, a minha manifestação. E se eu persistir nessa nova identidade, nesse novo eu, quais são os hábitos, os modelos de pensamentos que esse novo eu tem? Então você começa a trabalhar em você. Quando você começa a trabalhar em você, você vai ver que tudo vai vir muito naturalmente. E aí você não vai ter essa de, ai, tá demorando demais. Então, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e já deixar o seu like aqui embaixo.